presidente e diretor do Instituto Baiano de Parapsicologia, professor Gutenberg Silva. Bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia. Obrigado. Quero também agradecer a presença por ter aceitado o nosso convite, o monge beneditino, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduação em Psicologia e Psicopedagogia e Ação Social. Dom Eduardo, bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe a todos os ouvintes também. Estamos por aqui. É uma alegria, viu, estar aqui com vocês. E como você já conhece, como de praxe, toda sexta-feira, nós recebemos também aqui o Ezequiel Oliveira, que é físico e é o colunista do Saúde no Ar, do Saúde e Cidadania, trazendo sempre e nos brindando com seu editorial. Bem-vindo, Ezequiel. Bom dia. Espiritualidade e saúde. Em novos tempos, onde os conhecimentos vão sendo questionados, ressignificados e revelados, até a limitação dos métodos científicos questionados. Uma janela que a física quântica, com seus conceitos e experiências, abriu ao mundo com tantos desdobramentos. O microcosmo revelado e comprovado desde Higgs, a partícula de Deus, onde tudo começa, recomeça e começa e recomeça, como uma respiração, em franca expansão e contração cósmica. Lunetas espetaculares de telescópios que abrem além fronteira galáctica as possibilidades de conhecimentos e interações. Compreender a infinitude da onipotência, onipresença e onisciência de Deus é revelador. Quando emergimos nesse silêncio criador, encontramos as conexões e informações que vão além de curar a nossa espiritualidade revelada. A ciência já sabe que a emoção pode influenciar negativamente ou positivamente na recuperação de paciente com qualquer tipo de doença. Os médicos conhecem que os doentes apoiados em algum tipo de fé aumentam as chances de recuperação. Espiritualidade baseada em evidência é o que nos falta. Diversos estudos demonstram relações entre maior espiritualidade, religiosidade e melhor saúde mental, desfechos clínicos, maior sobrevida, bem-estar geral e qualidade de vida. Ainda há tanto questionamentos e muitas evidências. No Brasil, 95% dos brasileiros declararam ter religião. 83% consideram a religião muito importante para as suas vidas e 37% frequentam o serviço religioso pelo menos por uma vez por semana. Ao contrário do que se imagina, o nível educacional, a renda e a raça não se associam de modo independente indicadores de religiosidade. Em linha com o sincretismo brasileiro, 10% frequenta mais de uma religião. É bom conhecermos espiritualidade, relação com o sagrado, o transcendente, Deus, poder superior, realidade última, referente ao domínio do espírito, a dimensão não material extrafísica da existência de Deus, de almas, de anjos. Religião, sistema organizado de crença e prática desenvolvidas para facilitar a proximidade com o transcendente. É o aspecto institucional da espiritualidade. Religiões são instituições organizadas em torno da ideia de espírito. O Brasil tem se destacado no cenário internacional de pesquisas de religiosidade e espiritualidade, enquanto o país já está em 13º lugar no ranking internacional de publicações. Então, bom dia, Patrícia, bom dia, Dom Eduardo, bom dia, professor Gutenberg, bom dia a todos os ouvintes. Paz e luz. Esse tema realmente ele deixa a gente emocionado quando a gente vai falar de saúde e espiritualidade, com tanta informação que nós temos hoje e que vai se confirmando. Eu queria ouvir a luz da igreja, que você comentasse um pouco sobre essa convergência de espiritualidade e saúde e também do ponto de vista da luz da ciência. Gutenberg falasse um pouco. Bom dia a todos presentes aqui, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, há uma falsa interpretação de que ciência e fé se equivocam. São contraditórias. Não são.
ciência e fé não se contradizem, se complementam. Acontece que nos últimos 3 séculos e meio, por um reducionismo materialista, um naturalismo fechado, deixaram de lado fenômenos tidos como espirituais ou religiosos, pensando que pertenciam à religião estudar. Não. Se são fatos observáveis no nosso mundo, enquanto fatos, pertence à ciência estudar. Então, que tipo de fatos? Só o material? Não existiria uma realidade espiritual? Então, alguns fenômenos misteriosos relacionados à espiritualidade, à religiosidade, se são fatos do nosso mundo, podem ser observados, pertence à ciência explicar. E a ciência vem explicando esses fenômenos. Temos várias linhas de pesquisa científicas, uma delas é a que eu sou especialista, que é a parapsicologia, que investiga fenômenos misteriosos relacionados à espiritualidade, onde termina o natural e começa o sobrenatural. Então a parapsicologia percorre esse caminho, uma parapsicologia científica, não uma parapsicologia, uma pseudo-parapsicologia, que hoje, infelizmente, a parapsicologia científica ela se encontra deturpada por falta de conhecimento. Ela ainda é pouco conhecida, as pessoas misturam parapsicologia com esoterismo, parapsicologia com espiritismo, parapsicologia com uma psicoterapia que visa desenvolver o poder mental das pessoas. E isto não é parapsicologia, é uma ciência séria, que investiga fenômenos misteriosos e traça o limite entre o natural e onde começa o sobrenatural. Vamos aprofundar então até mais esse conceito de parapsicologia, o que isso vem dizer, o que isso vem trazer, qual é a proposta, como ela se coloca também, já que hoje a gente fala muito do universo prático, né, pragmático, como é que a parapsicologia se coloca também a serviço da construção de uma sociedade melhor. E espiritualidade, parece que é algo histórico. Historicamente fomos levados a fazer essa distinção, essa separação entre fé e ciência. Isso vem mudando, elas estão se aproximando mais, e hoje a gente já fala, por exemplo, na inteligência espiritual, do Eduardo. Fala um pouco sobre isso. Bem, eu vejo o seguinte, já faz um bom tempo, principalmente aí com o existencialismo, né? Eu acho que fez com que houvesse um choque muito grande entre a vivência espiritual e o ser humano sendo duas coisas totalmente separadas, alma e corpo, espírito e corpo, e isso prejudicou muito. Então nós chegamos aí na década mais ou menos de 80, 90, num total caos espiritual, né? Isso fez com que, eu sou muito da linha do seguinte, de que o ser humano ele é um ser completo, ele é corpo, mente e espírito. Se essas três instâncias não trabalham conjuntamente, sempre vai colocar para um âmbito de uma doença. Esse é o meu ponto de vista. Essa doença, ela não é só física, ela é também espiritual, né? E a gente viu muito disso por aí, né? Doenças espirituais, doenças psicológicas que estão invadindo a sociedade, tudinho. E eu acho que hoje o que a gente foca muito é a questão das doenças psicossomáticas, que afinal de contas é mais um problema psicológico que vai interiorizando os problemas mal resolvidos. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, do mesmo jeito que a gente houve uma queda brusca ali, existencialismo, materialismo, a gente chegou a um momento, agora principalmente por volta do ano 2000, a uma explosão de espiritualidade. Uma explosão total, a tal ponto que independe da religião que a pessoa siga, mas como foi colocado muito bem, houve uma explosão de tal forma onde cada um procurou se apegar de várias formas a tudo que pudesse se apegar. E isso causou um embaraçamento psicológico e teológico, por assim dizer, né? As pessoas elas não são mais apegadas a uma fé, elas são apegadas àquilo que lhe proporciona determinada coisa. Então, independe de onde eu estou, independe como eu estou, o que interessa é que aquilo que está à minha frente, ao qual eu me apego, deve suprir minhas necessidades. Aí isso vai a questão do egocentrismo e uma ausência total de empatia espiritual. Independentemente, seja catolicismo,
outras igrejas, candomblé, seja o que for, ser fiel a uma determinada espiritualidade, isso também é bom psicologicamente. Isso também transforma psicologicamente. E isso transforma você espiritualmente, que é o que eu acredito que é o que nós estamos mais precisando hoje, de pessoas transformadas espiritualmente. Porque se eu vivo de acordo com os meus conceitos e vivo de acordo com minha religião própria e pessoal, pegando um pouquinho dali, um pouquinho dali, isso causa, por assim dizer, um certo embananamento na cabeça, né? E quantas pessoas a gente vê aí perdidas, porque quando você chama para junto, ela diz, não é bem assim, eu quero assado, eu quero um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e isso complica muito. É um tema muito amplo, a gente vai aprofundando aos poucos, mas a gente já vê que tem um grande pepino nas mãos. Exatamente. Inclusive, eu quero já deixar aqui os dois nossos convidados, dizendo que aqui vai ser, sabe aquele tira-gosto, aquele prato inicial que a gente está servindo, mas que a nossa intenção é aprofundar esse assunto, porque como bem disse Dom Eduardo, hoje há uma procura muito maior. Que fenômeno é esse que as pessoas estão buscando uma maior espiritualidade, seja por diversas práticas ou religiões, mas o fato é que elas estão buscando, sentindo essa necessidade dessa conexão, né, com essa herança divina que é de cada um. Mas eu quero voltar aqui ao Gutenberg, porque essa divulgação das explicações científicas, né, dos fenômenos através aí da parapsicologia traz para o campo da ciência assuntos que estavam lá no campo da superstição. Então traz à luz da ciência algo que era dessa área de superstição. Que impacto isso tem? Isso traz do ponto de vista da construção social, quando você traz para a ciência, para a evidência, algo que era uma questão de superstição apenas. Bom, na década de 60 houve essa explosão pela busca da espiritualidade como reação a essa ciência materialista. E com isso, com essa explosão de espiritualidade também veio uma série de equívocos, contradições, correntes pseudofilosóficas, pseudocientíficas, pseudo-religiosas, que buscam a todo custo essa dita cura espiritual. E a parapsicologia, ela vem pondo um freio nisso, explicando se de fato é espiritual, se é psicológico, se é psicossomático. Então, ela tem como objetivo, como você disse, Patrícia, tirar das mãos da superstição e clarear isso para a própria medicina e para a psicologia. Enquanto a medicina materialista negou essa dimensão espiritual, que é importante no homem, ou a psicologia reducionista negou essa parte importante da espiritualidade, veio-se agora esse outro movimento, a medicina psicossomática, a psicologia com essa abertura à espiritualidade, resgatando isso e tentando agora assumir o campo que era próprio da medicina e próprio da psicologia. Como esse campo ficou aberto, correntes alternativas veio tomando esse espaço, e isso a gente constata que incorre em curandeirismo. Então, é extremamente importante esse diálogo entre ciência e fé, e que a medicina, como a psicossomática, por exemplo, vem resgatando esse objeto de estudo para que não incorra nesse curandeirismo que a parapsicologia encontra muito nas ditas curas espirituais, etc, etc, etc. Agora, se teve essa oferta, se está tendo essa oferta, porque há a procura, né? Há quem queira. Então, deixamos aí uma lacuna, será, Dom? Né? No sentido de se a espiritualidade teria esse lugar, né? De assumir esse lugar, de dar às pessoas esse conforto, essa tranquilidade, essa saúde integral, e elas vão buscando em outras ações na área do curandeirismo. O que está faltando para que a gente faça esse resgate e retome esse lugar da espiritualidade? A gente começou com um índice importante. Sim. Daqui do Brasil, mas eu gostaria de trazer um índice que foi de 2017 da OMS. Nós somos o segundo país católico maior em catolicidade do mundo. Nós só perdemos, né? Desculpe, nós somos o segundo país cristão do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Contudo, todavia, nós somos assim o primeiro país em índice de ansiedade, já indo para transtorno do pânico, comprovado pela OMS. A depressão colocada já há algum tempo como mal do cérebro. Exatamente. O que está fazendo as pessoas se sentirem assim tão... É um vazio.
Olha, na verdade, é normal do ser humano, a gente tem sempre um vazio, a gente tem sempre uma lacuna, tem sempre algo a ser coberto, de ser renovado, de ser refeito, de ser recolocado. Contudo, quando a gente não encontra o que se agarrar, ou encontra oferta demais do que se agarrar, a gente não consegue agarrar. Porque se não tem, você não agarra. E se tem oferta demais, você não consegue agarrar, porque é muita coisa. Então o ser humano ele vai continuar vazio ainda. E eu acho que a questão maior hoje, que o professor Gutenberg está colocando e que a senhora trouxe, é mais ou menos por aí. O grande problema não é a espiritualidade. O grande problema são as espiritualidades que tem por aí. Porque se há uma crença em determinada coisa, independentemente do que seja, bem, tudo bem, você gosta, você quer, você aprofunda, vai naquilo ali, vá. Mas quando aquilo não me faz bem, quando aquilo não favorece aquilo que eu quero, aí eu pergunto, isso é espiritualidade ou um egocentrismo? Por que é que Deus, ou uma instância superior, independente, teria que se adaptar ao meu gosto, às minhas necessidades, aos meus problemas? Eu acredito que Deus passou a ser muito mais uma marionete na mão das pessoas. Ele perdeu. Se a gente for levar uma situação bem brusca, né? Deus deixou de ser Deus para ser uma marionete na mão das pessoas. Para fazer aquilo que as pessoas bem querem. E isso a gente volta a uma visão quase que pagã. Onde a gente tem que fazer sacrifícios, onde a gente tinha que fazer oferenda de carne de pessoas e não sei o que, para que aquele ser superior, aquela divindade, pudesse me favorecer com aquilo que eu queria. Só que isso não acontece, Deus é Deus. Deus vai continuar sempre sendo Deus. Então vai sempre aquela luta do querer humano, de uma necessidade humana e também de Deus. O ser humano sempre vai ter satisfeito com tudo, isso é a verdade. Né? Eu estou ouvindo aqui, eu coloquei aqui a palavra materialismo espiritual. Eu acho que o que você está dizendo, a impressão que dá é que, infelizmente, o ser humano, ele primeiro não compreendeu ainda esse trino que somos, mente, corpo e espírito. Se aprisiona apenas num processo materialista, aí você concorda quando você fala, aí tem o egocentrismo exacerbado no processo, e esquece desses outros dois fatores importantes, que é a espiritualidade, o espírito e a mente. Ora, quando a gente vem a esse planeta, eu costumo sempre dizer isso, a gente é divino por essência. Quando entramos nesse planeta, encontramos todas as informações já aí registradas, seja ela no ambiente doméstico, de convivência, na internet, enfim. As informações estão aí. E esses excessos de informações, ou informações inadequadas, ou destrutivas, vamos dizer assim, elas acabam por encrostar, vamos dizer assim, nesse ser trino. E aí esse ser trino acaba adoecendo. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você for lá nos análises, as causas da ansiedade, entre outros problemas, vai encontrar isso daí. E por que as pessoas buscam tanto, acabam encontrando esse registro, essas informações todas, e não conseguem se libertar? Não conseguem se libertar de tudo isso, não aprenderam a se libertar. E o pior, não aprenderam e não compreendem o divino que há em si, em cada um, para fazer essa busca e essa conexão com a espiritualidade. Eu acho que, mais ou menos, no que você está me dizendo agora, é só uma questão que... Como é que nós justificamos pessoas bem-sucedidas socialmente? Com problemas, Como é que nós explicamos pessoas que têm todas as condições apropriadas, materiais, e explicamos que essas mesmas pessoas, elas sofrem de um abismo? Tem até uma história de um empresário super bem-sucedido que sumiu 3 dias de casa. A mulher não sabia, os sócios não sabiam, ninguém sabia. Foram encontrar ele simplesmente trancado dentro de um banheiro no hotel chorando, 3 dias chorando. Então, há um vazio muito grande. E no simpósio que vai ter, e no tema que eu vou tratar, é justamente
por aí. Sim. Como é que eu posso viver a minha espiritualidade, independentemente qual seja, como essa espiritualidade ela possa ser curativa para esse abismo que existe no coração do homem. Eu acho que a linha é que as pessoas, a procura por esse ser divino, por Deus, por algo que realmente atinja, é sempre a necessidade do ser humano por completude. Enquanto você não se achar completo, enquanto você não tiver a experiência da completude, consequentemente você nunca vai estar satisfeito. Acho que é um caso sempre mais, a gente está cada vez mais aprofundando, virando cada vez mais um problemão. Viu? Com certeza. Já que falou do simpósio, queria já falar desse evento, né? Porque vai ser a 4ª edição, já estamos aí seguindo também para a 5ª edição, Temberg. Então, por favor, explica para a gente como é que começou esse trabalho e como que as pessoas podem participar ainda. Bom, esse simpósio acontecerá nas Paulinas, dia 31 de maio e 1º de junho, e irá tratar da parapsicologia e da religião. Então, é a contribuição da parapsicologia para a religião, no sentido de tratar sobre possíveis milagres, fenômenos sobrenaturais, que ela vem investigando, vem comprovando alguns, mas rarissimamente, são fenômenos muito bem comprovados. A questão da demonologia, exorcismo, se há possessão demoníaca, se não há, a questão da morte, da sobrevivência do homem, se há ressurreição. Então, fenômenos incomuns e misteriosos que ocorrem durante a morte e onde a parapsicologia se insere também. É um tema delimitado para esse simpósio. E na semana seguinte, dia 7 e 8 de junho, que vai ocorrer na Unifax, a contribuição da parapsicologia para a saúde. Então, iremos tratar sobre o poder da mente, na cura e na doença, o psiquismo, a religiosidade. Irei tratar alguns casos que eu investiguei aqui em Salvador e na Bahia. Então, a contribuição da parapsicologia para o campo da saúde especificamente é tratar de fenômenos misteriosos que fogem do objeto de estudo da psicologia e da psiquiatria. Enquanto temos a psicologia tratando dos fenômenos comuns da mente humana, fenômenos normais, temos a psiquiatria tratando dos fenômenos anormais da mente humana, temos a parapsicologia tratando dos fenômenos incomuns, à margem da psicologia e da psiquiatria. Que fenômenos seriam esses? Popularmente chamando as casas mal assombradas, movimentos de objeto, foco de incêndio sem causa aparente, luzes que piscam sem causa aparente, desintegração de objetos, movimentação de objetos, telecinesia, objetos que flutuam no ar. Temos a telepatia, que é sofrimento à distância, pessoas que captam o pensamento, o sofrimento de outra pessoa, leitura do pensamento, pessoas que apresentam a pré-cognição, um conhecimento antecipado do futuro. Então, todos esses fenômenos misteriosos são objeto de estudo da parapsicologia. Também entraria nesse a chamada evidência, mediunidade, psicografia. Então, como esse estudo, né, pode ajudar, inclusive, trazer um alento, uma resposta para algumas pessoas, qual seria, então, a contribuição da parapsicologia dentro da área da saúde, no sentido de ajudar essas pessoas que acreditam, né, ou até realmente manifestam. Séria, né? A fraude. Temos também a explicação pela psicologia comum, temos a explicação pela psiquiatria, mas uma vez constatada a existência de fato real desse fenômeno parapsicológico, que supera o comum, que é o incomum, a parapsicologia contribui na orientação a essas pessoas que apresentam essa fenomenologia. Qual a constatação? Todas as pessoas, todas, sem exceção, que apresentam fenômenos parapsicológicos, têm uma causa psicológica por trás, sem exceção. Então, a causa é psicológica, emocional, um trauma, uma crise, um conflito emocional, e a manifestação, às vezes, em algumas pessoas, é parapsicológica. Então, eu tenho aqui um instituto, aqui no Campo Grande, que orienta as pessoas, recebo esses casos para orientar as pessoas, tirar, né, muita superstição da cabeça. E há uma demanda significativa, a procura, a busca, a gente está distante desse mundo universo, em média, aí, as pessoas me procuram bastante. Veja, é a atuação do inconsciente da pessoa. Como o consciente não reconhece como próprio, temos a necessidade de atribuir a algo a alguém externo, como espírito de mortos, exus, orixás, a demônios, mas é uma manifestação do inconsciente esses fenômenos parapsicológicos. E cabe ao parapsicólogo, que é um especialista nessa área, investigar se de fato é um fenômeno autêntico
ou não autêntico. E aí presta a orientação e encaminha essa pessoa para uma psicoterapia. Você pode trazer esse tema aqui, porque como já falamos, o tema é amplo, tem muito pano para manga, mas algumas pessoas também podem procurar a ajuda da orientação espiritual. Sabemos que tem a questão do exorcismo e os monges, né, que alguns monges beneditinos se dedicam e estudam e se aprofundam nessa questão também. Eu acho que a igreja, ela conseguiu formar uma consciência de tal forma que ela entende que tem que deixar os profissionais primeiro trabalhar. Sim. Uma pessoa que chega com essa manifestação paranormal vai primeiro buscar a ciência. Exatamente. O sacerdote, a pessoa que tem essa função dentro da igreja, ela primeiro acolhe, ela atende, entende. Eu acho que quando ela percebe que há alguma questão para ser resolvida, ela encaminha. Essa seria a forma mais correta. Né? Essa é a forma que todos deveriam fazer. Quando a gente espiritualiza muito uma determinada coisa, isso forma o que a gente vê hoje por aí. Tudo é espírito, tudo está querendo acabar comigo, há sempre uma perseguição espiritual, eu tenho que tomar banho daquilo, eu peço, eu vou para a igreja para pedir água benta, e não sei o que, não sei o que. Eu acredito que esses materiais que a igreja disponibiliza, ela deve ser sempre para ser coadjuntor para a saúde, não só mental, mas espiritual. Então, quando a igreja diz, quando o sacerdote ou aquele que está atendendo entende essa dinâmica, ajuda, aconselha, tá? Mas, olha, eu acredito que você deva procurar um profissional. E isso vai se fazendo esse degrauzinho que o professor Gutenberg disse. Vai para o psicólogo vê que não é da área dele, encaminha para um psiquiatra, o psiquiatra vê que não é da área dele, vai para um parapsicólogo. Quando todas as instâncias estiverem esgotadas, aí sim chega a vez da igreja. Aí chega o momento da gente abordar a coisa como espiritual. E mesmo assim a igreja ainda é santamente prudente, ainda vai averiguar, vai investigar com todos os caminhamentos, com todas as possibilidades para depois dizer, não, realmente existe aqui o dedo de determinada coisa. Agora, uma coisa bem interessante, que na Idade Média, se você acontecesse esses fenômenos paranormais, se você fosse do âmbito se estivesse dentro do corpo da igreja, era um milagre, era santo, era não sei o quê. Se você estivesse fora da igreja, era complicado. Era o contrário. Já sabe que era o contrário. Né? Mas a igreja chegou nós chegamos a um momento hoje que acredito que a nossa formação em teologia, ela capacita a gente a entender muito bem essas dinâmicas e ajuda muito, está ajudando muitas pessoas. Pois é, um tema inédito aqui do Saúde Nossa, sempre trazendo assuntos que estão aí na pauta do dia, que as pessoas falam e comentam, mas que é preciso trazer aqui para o grande público também entender e saber como se posicionar diante dessas questões que estão por aí. Um ouvinte na linha, querendo participar, 3328-7666, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Amira. Estou aqui escutando essas palestras aí. Olha, Patrícia, e a todos que estão nos ouvindo. Teve um dia aí no Campo Grande que teve a batida de um carro com ônibus. Você se lembra? Sim. E eu estava em casa, deitada, assistindo Bahia meio-dia. E aí veio aquela sonolência. Parece que meu espírito saiu do meu corpo. E eu estava lá no meio daquela batida. E eu vi o baque. Só que no Bahia meio-dia não passou nada. Quando entrou o Bahia Esporte, aí a apresentadora falou que teve uma batida ali no Campo Grande e viu um ônibus com carro. Eu tenho certeza que eu ouvi aquela batida. E aí eu perguntei para meu filho se meu outro filho, Patrícia, aquele que trabalha na Bonaldo, estava em casa. Ele disse, não, você quer, porque também andando no trânsito, né? Entendi. Mas que não era ele, era um batido do ônibus com carro. E eu escutei essa batida. Eu queria saber o que é isso, porque às vezes eu preciso dessas coisas. Ok, obrigada pela sua participação. Desculpa aí porque o tempo está um pouquinho curto, né? E a gente quer ter a oportunidade de responder, por favor, também. Pronto, afastando a casualidade, a alucinação, etc, etc. Vamos encaixar, né, a prioristicamente esse caso como um fato em parapsicologia. Porque existe, de fato, esse fenômeno. Então, é uma percepção extrasensorial. Se de fato foi comprovado, autêntico. Se eu posso captar
à distância, sem uso dos sentidos, temos que aceitar uma espiritualidade no homem. Se não é sensorial, é extrasensorial. Então, tudo que ocorreu, ocorre e ocorrerá, essa faculdade paranormal, espiritual, extrasensorial, pode captar. Então, com uma tragédia, por exemplo, eu capto isso espiritualmente, isso é comunicado ao meu consciente. Quando eu, em estado alterado de consciência, ela falou, estava sonolenta. Então, no estado alterado de consciência, no cochilo, no sono, em sonhos, isso é facilitado, conteúdos captados pelo inconsciente sobe a consciência. Então, eu não tenho por isso que eu acho que sonho é um assunto, inclusive, para a gente falar. É esse canal, né, que abre esse portal entre o consciente e o inconsciente, e a gente precisa prestar atenção às intuições, os sonhos, esse sentimento que muitas vezes as pessoas minimizam, até brincam, você está vendo coisa, e é importante também levar um pouco a sério. Nem todos os sonhos são paranormais, mas uma pequena margem sim. Então tem que... Sonho, assunto aqui para o Saúde Não. Gente, a gente quer encerrar o programa de hoje, já que foi curtinho, mas a ideia foi a gente iniciar esse assunto e também fazer um convite para esse evento maravilhoso que vai acontecer na próxima semana. Quero agradecer, ouvir as considerações finais do nosso convidado aqui, que esteve com a gente, do Eduardo, ele que também é da área de psicologia, psicopedagogia, e vai estar também nesse seminário. Obrigada. Eu que agradeço e, acima de tudo, acho que a nossa função aqui é contribuir para que o povo que nos escuta possa entender que é necessário o cuidado, não só do físico, do psicológico, mas também do espiritual. Há uma junção, uma contribuição mútua desses três fatores para uma vida feliz. Ser feliz, acho que significa muito mais do que estar rindo, reganhando os dentes. Mas é ser completo, é a plenitude do ser humano, da qual a gente busca direto. E o rir, o sorrir, é justamente isso. Está completo, só isso. Essa felicidade, vida plena. Obrigada também, professor Gutenberg, que esteve aqui com a gente, o Instituto Baiano de Parapsicologia, convidando para mais um simpósio baiano, Ciência e Fé. Deixe o seu convite mais uma vez. Pronto, quem tem interesse em entender a contribuição da parapsicologia para a religião, no estudo dos milagres, participe do simpósio nas Paulinas, dia 31 de maio e 1º de junho. E quem tem interesse em compreender a contribuição da parapsicologia para a saúde, participe do simpósio que vai ocorrer na Unifax, dia 7 e 8 de junho. Informações, inscrições, fica fácil no site professorgutenberg.org. professorgutenberg.org. E lá nas Paulinas também você pode fazer sua inscrição, ainda estão abertas, 3329-2477 e 9911-1870. Se não deu tempo de anotar, não tem problema, vamos enviar esse material de informação sobre esse evento através da nossa linha de transmissão. Confira também lá a postagem sobre esse assunto no portal Saúde no Ar. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente para a nossa Saúde no Ar. Ezequiel, obrigado pela presença. Paz e luz para todos e um excelente fim de semana. Muito obrigada. Até segunda-feira, quando vamos falar sobre nutrição para gestantes na nossa roda de conversa. Não perca, até lá.